Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês informações e análises sobre o jogo que vai acontecer daqui a pouquinho às 18h10 no Maracanã, entre Vasco e Flamengo. O mando de campo dessa vez é dos viceínos, portanto, a transmissão do jogo não será pela Bandeirantes nem pelo Band Esportes. Se você quiser assistir essa partida, aqui no YouTube mesmo, no canal Cazé TV, você vai poder assistir esse jogo com imagem a partir das 18h10. Nação, antes da gente falar sobre tudo que eu tenho para passar para vocês sobre o Mengão Queridão, fica aqui mais uma vez o meu agradecimento a todos vocês. Do fundo do meu coração, muito obrigado por toda essa jornada que nós passamos juntos nos últimos 10 dias, enquanto o Fla Nação VP estava fora do ar. Mas olha só, nós não vamos parar, não. Nós vamos continuar com os vídeos no Fla Nação VP, no Resenha Rubro-Negra, e agora eu ressuscitei o canal Verdade em Vermelho e Preto também. Então hoje a live não vai ser aqui no Resenha, nem no Fla Nação VP. Vai ser lá no Verdade Vermelho e Preto, o nosso canal mais raiz. Eu vou deixar aqui o link do canal Verdade Vermelho e Preto para vocês se inscreverem lá, porque depois que eles excluíram o Verdade Vermelho e Preto, a gente ressuscitou um outro canal nosso. Então provavelmente você não está inscrito. Então você clica aqui no link que está na descrição e no comentário fixado para poder ir lá para o Verdade Vermelho e Preto e nos ajudar a crescer o Verdade Vermelho e Preto também. O Verdade Vermelho e Preto ele foi criado para a Miriane. Então, se alguma coisa acontecer com Fla Nação VP e com Resenha Rubro-Negra, o Verdade Vermelho e Preto vai segurar as pontas e não vai ser atingido. A gente só pôde criar o Verdade Vermelho e Preto de novo depois da liberação do Fla Nação VP. Por isso o antigo Verdade Vermelho e Preto, que a gente estava usando semana passada, foi excluído, porque ele foi criado enquanto o Fla Nação VP estava em averiguação. Conseguiram entender? Então, humildemente eu peço, até sem graça para vocês, para continuarem se inscrevendo nesses 3 canais, para a gente poder crescer e não correr o risco nunca mais de sair daqui. Então, por favor, dá essa moral no Fla Nação VP, no Resenha Rubro-Negra e lá no Verdade Vermelho e Preto para a gente crescer os 3 canais e termos condições de continuar. Vocês sabem que esse mês eu não terei faturamento no Fla Nação VP. Então, quanto mais inscritos tiver no Fla Nação VP, aqui no Resenha e lá no Verdade Vermelho e Preto, vai me ajudar para os próximos meses eu me recuperar dessa pancada que foi esse mês agora, tá? Eu fico até sem graça de pedir para vocês, porque vocês já colaboraram tanto conosco, já ajudaram tanto a gente nesse período, mas a gente não tem mais ninguém para pedir apoio. É Deus, a minha família e vocês. Então eu conto com a ajuda de vocês, com os 3 Cs. Curte, compartilha aí, comenta e também se inscrevendo nos 3 canais e chamando geral para dar um up nos 3 canais. Valeu? Tamo juntos, nação. Agora vamos começar a falar de Mengão Queridão. Eu quero começar falando pelo corte do Richarlison da seleção brasileira. O Richarlison, o Pombo, ex-América Mineiro, ex-Fluminense, agora jogador da seleção brasileira, foi cortado por contusão. Daí o técnico interino Ramon Menezes chamou o Yuri Alberto. E isso causou na torcida rubro-negra uma imensa insatisfação e indignação também. Porque para a torcida rubro-negra, o Gabriel Barbosa e o Pedro são muito mais jogadores do que o Yuri Alberto do Corinthians. E eu concordo com vocês. Mas para pensar. Por que a gente está reclamando dos caras não terem sido chamados? Injustiça com eles? Mas se eles fossem chamados, não seria uma injustiça com o Flamengo? O amistoso da seleção brasileira é agora no final do mês de março. E a gente vai estar disputando ainda o Campeonato Carioca, porque nós vamos chegar na final contra o Fluminense. Nós vamos passar pelos vice-reinos hoje e vamos chegar à final contra o Fluminense. Daí, a gente não teria a possibilidade de contar ou com Pedro ou com Gabigol em uma das partidas, ou poderíamos contar com eles cansados. Então a melhor coisa que aconteceu para o Flamengo foi não ter a convocação do Gabriel ou do Pedro. Até acho que o Ramon Menezes convocou o Yuri Alberto por saber que o Corinthians já está eliminado do Paulistinha e que o Corinthians só volta a jogar de novo quando começar a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Então tem um hiato de tempo aí em que o Yuri Alberto
indo para a seleção não atrapalharia o Corinthians. Então, nação, para nós foi muito bom o Ramon Menezes não ter convocado nem o Pedro nem o Gabi, porque a gente não vai correr o risco de ter jogadores lesionados ou cansados pela seleção brasileira. Fabrício, mas você não disse que a CBF esse ano iria parar em datas FIFA? Sim, eu disse a CBF, eu não disse a FERJ. Eu não disse a Federação Paulista de Futebol, Federação Mineira nem a Gaúcha. A CBF, nos campeonatos que ela ainda rege, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, pararão nas datas FIFA. Então foi melhor para nós da maneira que ficou, até porque o técnico Vitor Pereira ainda não encontrou a principal equipe do Flamengo. É claro que Pedro, Gabi são jogadores titulares, mas ainda assim eles precisam entrosar com os atletas que o Vitor Pereira vai colocando para poder jogar com os nossos jogadores. Por falar em entrosar a equipe, o X9 vem sendo um grande empecilho do Mengão Queridão para que o técnico Vitor Pereira consiga armar a equipe da maneira que ele quer. Essa semana, por exemplo, ele fez muitas experiências para poder entender qual equipe ele quer colocar contra o Vasco. E em nenhuma das experiências ele pôde montar a equipe completa para ver como a equipe jogaria junta. Com medo do X9, que não foi localizado ainda pela diretoria rubro-negra, ele fez várias experiências, mas com os setores da equipe totalmente treinando separados. Ou seja, ele mexeu numa linha defensiva quando estava jogando ataque contra a defesa. Mexeu na linha do ataque quando estava jogando ataque contra a defesa. Mexeu na linha do meio-campo da mesma maneira, sem nunca juntar as três linhas. Isso daí atrapalha até na compactação da equipe. É um absurdo um clube do tamanho do Flamengo não deixar o seu treinador trabalhar, não possibilitar o seu treinador que trabalhe, porque não consegue pegar um X9, porque não consegue entregar quem é o delator, quem é que entrega a escalação para os jornalistas. E aí acaba prejudicando de alguma maneira o trabalho do técnico Vitor Pereira. O Vitor Pereira não vem tendo vida fácil no Flamengo. A sombra do Jorge Jesus, ou a sombra desde que ele chegou, a sombra dos maus resultados, das eliminações, dos vice-campeonatos, das terceiras colocações, fragilizam o seu trabalho e, para completar agora, um X9 sabotando para que ele não consiga colocar a equipe em campo. Por mais que você queira a saída do Vitor Pereira para a chegada de um Jorge Jesus, de um Leonardo Jardim, de um Carlos Carvalhal, ou de quem quer que seja, você há de convir que técnico nenhum pode trabalhar sobre as condições que o Vitor Pereira está trabalhando. Tudo para ele está sendo muito mais difícil do que foi para todos os outros treinadores. Complicado. E quando o técnico Vitor Pereira não consegue trabalhar bem, o Flamengo não consegue jogar bem. E nós amamos o Clube de Regatas do Flamengo, independente de quem está no comando técnico da equipe. Então nós precisávamos muito que desse tudo certo para o Flamengo embalar. Apesar do que, eu acredito que o Campeonato Carioca não deve ser parâmetro para nada. Hoje, vencer os viceínos é até uma obrigação do Flamengo, devido à diferença dos dois elencos, por causa da pequena vantagem que o Flamengo tem. O Flamengo hoje joga por 2 resultados, vitória e empate. Os viceínos, como se classificaram em segundo colocado, melhor do que a gente na Taça Guanabara, eles têm a vantagem de jogar por 2 resultados iguais. Então, se o Vasco fizer 1-0 no Flamengo, como fez no jogo da Taça Guanabara, passa o Vasco. Pô, Fabrício, mas o Flamengo é o primeiro de 3-2. Não interessa. São 2 resultados iguais que privilegiam os viceínos. Então, os viceínos perderam o primeiro jogo por 1 gol de diferença. Ganhou o segundo jogo por 1 gol de diferença, passa os viceínos e não o Mengão Queridão. Então o técnico Vitor Pereira pode inclusive estar fazendo hoje o seu último jogo pelo Flamengo. Fabrício, isso já é sensacionalismo, né? Não, não é. É a mais pura verdade. Se o Flamengo não se classificar para o Campeonato Carioca, para a final do Carioca contra o Fluminense, a insegurança que existe do trabalho do técnico Vitor Pereira vai causar uma pressão ainda muito maior em cima do Rodolfo Landim, de apoiadores e opositores. E o técnico Rodolfo Landim já está igual taquara, já está envergando. Sabe aquela taquara do meio da raia do papagaio, que ela fica envergada? É assim que já está o Rodolfo Landim no pensamento de trocar o comando técnico do Flamengo. E ainda tem mais um detalhe. A pressão é pela troca do técnico e do Marcos Braz. O presidente Rodolfo Landim pode até aguentar segurar um dos dois. Os dois ele não vai conseguir, não está conseguindo, já está envergando. Então,
Para ele vai ser muito mais fácil trocar o comando técnico, porque aí parte da torcida vai se esquecer do péssimo planejamento feito pelo Marcos Braz, pelo Juan, pelo Bruno Espino e pelo Fabinho Soldado nesse começo de temporada e vai ficar focado apenas no treinador que vai chegar, dando uma aliviada na pressão em cima do Rodolfo Landim. E quando eu digo torcedor, eu digo nós e digo também os conselheiros, apoiadores e opositores do Rodolfo Landim. Então, para o Landim, em caso de um resultado adverso, é muito mais fácil para ele manter o Braz e mandar o treinador embora, ainda que mandar o treinador embora seja um atestado de que o Braz errou mais uma vez na escolha de treinador. O Jorge Jesus está pedindo para ser mandado embora lá da Turquia e pode sair da equipe turca antes mesmo do término do campeonato turco e da temporada. Caso isso aconteça, aí é que não vai ter como mesmo segurar o Vitor Pereira com o Jorge Jesus livre no mercado. Bom, mas vamos voltar a falar de Flamengo e Vasco? Eu quero mostrar para vocês o histórico no Campeonato Carioca dessas duas equipes. O jogo hoje é mando dos viceínos, por isso o escudo deles está na frente, tá? São 244 jogos pelo certame regional, com 80 vitórias viceínas, 67 empates e 97 vitórias rubro-negras. A maior vitória é a do Mengão por 6-2, lá em 1943. Verdade seja dita, o Flamengo tem muitas dificuldades em golear os viceínos. Lá em 1943, nós metemos esses 6-2 neles. Depois, o resultado que mais se repetiu, por 17 vezes 2-1 para o Flamengo e por 20 vezes 1-1. Então, para vocês que gostam aí de jogos online, o empate ou o resultado de 2-1 é o que mais acontece entre Flamengo e Vasco, Vasco e Flamengo no Campeonato Carioca. O Vasco marcou 303 gols. O principal artilheiro dos viceínos de 2019 para cá é o jovem Gabriel Peck, com 2 gols. 2 gols marcados neste ano. O gol do jogo lá da Taça Guanabara e o gol da última partida que a gente os enfrentou. Já o Flamengo marcou 323 gols. O nosso principal artilheiro é o Arrascaeta, com 4 gols. O Flamengo, na figura do Pedro e do Gabigol, tem poucos gols nesse confronto. O Pedro marcou apenas 1 e o Gabi também marcou apenas 1 gol. Desde 2019 para cá, o Gabriel marcou apenas 1 gol por Campeonato Carioca em cima dos viceínos. O Pedro marcou 1 também, que foi o gol da nossa última vitória. Com 1 gol também, nós temos o zagueiro Fabrício Bruno, nós temos o Felipe Luiz e com 2 gols, nós temos o William Arão, Vitinho e o Bruno Henrique. Como faz falta o Bruno Henrique, né, gente? A gente tá maluco para ver o Bruno Henrique em campo de novo, defendendo as cores do Mengão, queridão. Mas o Flamengo tem muitos desfalques para esse jogo de daqui a pouquinho. O Mateuzinho, lateral direito, tem uma fratura na tíbia. Não volta antes de setembro, se é que ele volta esse ano ainda. O Eric Pulgar fraturou o 5º metatarso do pé direito. Só deve retornar ao Flamengo no final de abril. Já o Bruno Henrique está fazendo a preparação física e fortalecimento muscular. A previsão, como eu venho falando desde a época da lesão, é a partir do meio de abril, início de maio. Marinho e Matheus Gonçalves foram suspensos devido às suas expulsões no último confronto contra os viceínos. Arrascaeta e Guilherme Varela têm o mesmo problema. Os 2 uruguaios são dúvidas para o jogo de hoje por conta de dores no pubis. Seria alguma coisa na água uruguaia? Seria alguma carga excessiva de treinamentos que a seleção uruguaia passou para esses atletas, ou que o Flamengo está fazendo com esses atletas, ou não passa de uma incrível coincidência que os 2 jogadores uruguaios do Flamengo estejam sentindo as mesmas dores, os mesmos problemas? Coloquem aí nos comentários o que vocês pensam sobre isso. Inclusive, ambos são dúvida para o jogo contra os viceínos, como está escrito aí embaixo, né, Fabrício Orelha Seca, mas eles são dúvidas e podem aparecer sim na lista de relacionados. Uma dúvida que eu tenho é se o Flamengo vai soltar a lista de relacionados ou a gente vai ter um segredo envolvendo aí os jogadores que vão para o Maracanã até sair a lista
entregue para o delegado da partida sobre os titulares e reservas. O Flamengo pode adotar essa tática para despistar mais ainda o tal do X9 e para confundir o técnico Barbieri, o técnico dos viceínos, não liberando a lista de relacionados. O Flamengo não é obrigado a soltar a lista de relacionados. A lista de relacionados sequer é uma lista oficial, é uma lista apenas de um comunicado do clube com a imprensa. O clube não é obrigado a liberar a lista de relacionados. Com isso, o Flamengo conseguiria manter o suspense de Arrascaeta e Guilherme Varela até o último momento. O Arrasca é o nosso principal artilheiro nesse clássico. Vinha numa crescente, fazendo bons jogos pelo Flamengo. O último jogo, então, foi muito bom do Arrascaeta. Mas se ele tá com dores no pubis e essas dores vêm o acompanhando desde o ano passado, antes da Copa do Mundo, tá na hora do Flamengo parar e fazer a coisa certa. Tirar o Arrascaeta da equipe para que ele possa se recuperar por 100% e parar de jogar no sacrifício. Ou fazem a intervenção cirúrgica, ou fazem um método que façam com que o Arrascaeta passe a jogar sem dores. Vocês concordam ou não? Vocês acham que o Flamengo tem que parar em definitivo o Arrascaeta para resolver os problemas dele? Ou vocês acham que o Flamengo tem que continuar fazendo o que for para colocar o Arrascaeta em campo? Coloca aqui nos comentários aquilo que vocês pensam, aquilo que vocês imaginam que deva acontecer com a Arrascaeta. O Vasco da Gama vem a campo hoje com Léo Jardim no gol, Puma Rodrigues na lateral direita, Capasso e Léo na zaga com Lucas Piton na lateral esquerda. Rodrigo, Andrei Santos e Jair vem formando o trio do meio de campo viceíno. Alex Teixeira, o excelente Gabriel Peck e Pedro Raul formam a escalação ofensiva da equipe viceína. Já o Flamengo vem com...